Atenção! Uma crise econômica traz à tona um novo líder mundial. Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Em Filipenses 4,19 a palavra nos diz: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Este versículo nos lembra da fidelidade de Deus em suprir as nossas necessidades, mesmo nos momentos mais desafiadores. E é sobre isso que precisamos falar hoje. Estamos vivendo tempos complexos e desafiadores. Atenção! Estamos à beira de uma crise econômica perfeita, algo que pode mudar o curso da história como conhecemos. Esta crise não é apenas uma especulação, os sinais estão ao nosso redor e ela pode dar origem a um novo líder global, alguém que trará consigo um novo sistema, novas ideologias e uma nova ordem mundial. Como povo de Deus, precisamos estar atentos, vigilantes e firmes na nossa fé, porque estes são tempos proféticos. Mas antes de mergulharmos nessa mensagem crucial, gostaria de pedir um favor especial a você que tem nos acompanhado nesta jornada de fé e reflexão. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal do Profeta Pastor Marconi Silva. Isso nos ajuda a continuar levando a palavra de Deus até você e a tantas outras pessoas ao redor do mundo. E não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar o seu like. Sua participação é fundamental para podermos continuar trazendo mensagens edificantes e de qualidade que toquem os corações e transformem vidas. Agora, sem mais delongas, vamos entrar na palavra de hoje, que é uma mensagem de alerta, mas também de esperança. Porque apesar das dificuldades que podem surgir, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que Ele nunca nos abandona. Então, como todos esses eventos podem estar preparando o caminho para a ascensão do Anticristo? O dólar americano é um alicerce fundamental da economia mundial, e um colapso econômico nos Estados Unidos não afetaria apenas a América, mas teria graves repercussões em todo o mundo. Muitos estudiosos e teólogos acreditam que uma crise econômica global dessa magnitude poderia criar as condições ideais para o surgimento do Anticristo. Ele se ergueria das sombras e tomaria a dianteira no cenário mundial, apresentando-se como um salvador com ideias e soluções para as economias em ruínas. É crucial entender que o Anticristo não surgirá inicialmente como uma figura maligna. Pelo contrário, ele se apresentará como um líder carismático, oferecendo respostas e soluções para os problemas globais, conquistando a confiança e a admiração de muitos. No entanto, por trás dessa fachada benevolente, suas verdadeiras intenções permanecerão ocultas, preparando o terreno para eventos proféticos de grande relevância. Ele será visto como um herói benevolente, dotado de charme, sabedoria e soluções para os desafios críticos que afligem o mundo. Nos últimos dias do reinado do Anticristo, ele será celebrado como a resposta definitiva para os desafios globais. As Escrituras, especialmente os escritos do apóstolo João, nas suas epístolas e no livro de Apocalipse, oferecem uma visão profunda sobre o caráter e os planos malignos desse líder mundial. João descreve o Anticristo como um governante sem precedentes, diferente de qualquer outro líder na história. Os líderes mundiais irão convidá-lo e encorajá-lo a assumir o comando, não apenas de uma nação, mas de todo o planeta. Ele será aceito como um líder global, pois se apresentará com soluções para as crises mais urgentes. Uma teoria é que um colapso econômico global poderia abrir caminho para a introdução de uma moeda única mundial, uma mudança que seria vista como definitiva, mas que acabaria cumprindo a profecia de Apocalipse 13, 16 e 17, que diz: Ele obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser aquele que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Outro ponto crucial é a profecia de Daniel 9:27, que revela que o Anticristo fará um tratado de paz com Israel. Inicialmente, ele se apresentará como um pacificador e solucionador de problemas, ganhando a confiança das nações. No entanto, esse tratado será apenas um ardil,
pois em um momento posterior ele o quebrará, revelando sua verdadeira natureza. O poder do anticristo se afirmará plenamente quando ele impor um novo sistema mundial, desenhado para escravizar a humanidade sob seu regime. As pessoas serão obrigadas a portar a marca da besta para participar da economia, e aqueles que se recusarem a aceitá-la serão excluídos, impossibilitando sua sobrevivência dentro da sociedade controlada por ele. Esse homem será apoiado por uma força sobrenatural maligna, o que lhe permitirá exercer controle total sobre o destino das nações e seus sistemas. Sob sua liderança, o mundo será conduzido a uma era de escuridão e opressão sem precedentes, onde a liberdade será substituída pela submissão total a um poder destrutivo. Durante o reinado caótico do Anticristo, ele assegurará que todos lhe sejam totalmente leais, concentrando sua devoção apenas nele. Nesse período de desordem e confusão, onde o caos predominará, o ambiente se tornará propício para o surgimento de falsos mestres e falsos profetas. Esses enganadores emergirão das sombras em todo o mundo, disseminando doutrinas distorcidas e desviando muitas almas para o caminho da perdição. Esses falsos profetas conduzirão as pessoas aos braços do Anticristo, como ovelhas sendo levadas ao matadouro, seduzidas pelas promessas enganosas de uma vida mais fácil e próspera. Contudo, ao invés de alcançar a utopia desejada, as pessoas se encontrarão diante de um abismo que as consumirá. O sistema monetário único que o Anticristo implementará simboliza seu desejo de exercer controle absoluto sobre cada aspecto da vida humana, incluindo nossas necessidades mais básicas. Ele buscará dominar totalmente a humanidade, subjugando todos ao seu poder. No entanto, devemos nos lembrar que Deus, em sua infinita misericórdia, já nos alertou sobre esses eventos. Ele nos deu sua palavra para podermos ter discernimento e sabedoria, reconhecendo e resistindo a esses enganos. A palavra de Deus nos instrui a viver na verdade contida nas Escrituras. Quando conhecemos essa verdade e permitimos que sua luz ilumine nosso caminho, somos protegidos contra os enganos do Anticristo e do espírito do Anticristo, que, segundo a Bíblia, já está em ação no mundo de hoje. Portanto, é essencial que permaneçamos firmes em nossa fé, sem comprometer nossa devoção a Cristo, mesmo diante de dificuldades e perseguições. Nos últimos tempos, muito se tem falado sobre a doença X ou a próxima grande pandemia. Entretanto, quero oferecer uma perspectiva bíblica sobre essa questão. Algumas pessoas especulam que a Organização Mundial da Saúde, OMS, pode em algum momento tornar-se a entidade que governará o mundo. Embora isso ainda não tenha ocorrido, é evidente que há uma preparação em andamento para algo de grande magnitude, possivelmente relacionado a essa chamada doença X. Essa especulação se baseia na ideia de que o controle global sobre a saúde pública poderia ser um dos mecanismos utilizados pelo Anticristo para consolidar seu poder. Pandemias, reais ou fabricadas, podem ser usadas como ferramentas para instigar o medo e manipular as massas, criando um ambiente onde as pessoas, em busca de segurança e estabilidade, se voltariam para líderes globais que prometem soluções. Por isso, como cristãos, precisamos estar alerta e ancorados na palavra de Deus. Devemos ser capazes de discernir entre a verdade divina e as mentiras que o inimigo dissemina, reconhecendo os sinais dos tempos e mantendo nossa fé inabalável em Cristo, mesmo diante dos desafios e perseguições que possam surgir. É importante esclarecer que no momento em que este vídeo foi produzido, não há nenhum vírus ou bactéria em circulação chamado doença X causando uma pandemia. O termo doença X se refere a uma doença hipotética, um nome dado para representar uma ameaça futura desconhecida. Especialistas e organizações estão se preparando para o que poderia ser um novo e potencialmente mortal vírus, desenvolvendo planos de ação para responder a essa eventualidade. Para muitos, ouvir notícias sobre um possível vírus mortal no futuro pode gerar grande ansiedade e contribuir para uma cultura do medo. No entanto, como cristãos, somos chamados a não temer. Não devemos temer pestes, ameaças de guerra ou qualquer mal, seja ele físico ou espiritual.
Devemos lembrar da história dos filhos de Israel, que após serem libertos do cativeiro no Egito, começaram a se queixar durante a jornada pelo deserto. Eles murmuraram contra Moisés devido à falta de comida e água, e alguns até desejaram voltar para o Egito, esquecendo-se rapidamente dos grandes feitos que Deus havia realizado para libertá-los. Deus não apenas os conduziu para fora do cativeiro, mas também derrotou o exército mais poderoso daquela época, sem que os israelitas precisassem levantar uma única espada. Ele demonstrou sua supremacia sobre os deuses do Egito com as 10 pragas miraculosas. No entanto, assim como os israelitas, muitas vezes somos rápidos em esquecer tudo o que Deus fez por nós. É crucial que, assim como eles, olhemos para trás e reflitamos sobre todas as vezes em que Deus nos sustentou e nos guiou. Quando lembramos dos feitos de Deus em nossas vidas, somos capacitados a seguir em frente com poder e confiança. Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar agora. O medo é um grande enganador. Ele nos faz esquecer das promessas e das obras de Deus, criando a ilusão de que estamos sozinhos. O medo gera uma nuvem de incerteza, fazendo com que as dificuldades pareçam insuperáveis. Um dos efeitos do medo na sociedade moderna é o aumento dos transtornos de ansiedade, do estresse e de várias condições de saúde relacionadas. Embora parte desse estresse seja resultado do estado atual do mundo, precisamos lembrar que Deus é maior do que qualquer circunstância. O medo pode nos paralisar, mas quando olhamos para trás e vemos como Deus já nos trouxe até aqui, somos fortalecidos. Podemos avançar com a certeza de que Ele continuará a nos guiar e proteger. A confiança em Deus é o antídoto contra o medo, e é essa confiança que nos permite enfrentar o futuro, não importando os desafios que possam surgir. A crise global de saúde apenas intensificou o que já estava latente em muitos corações: a ansiedade e o estresse, ambos profundamente enraizados no medo do futuro, medo de um colapso econômico, medo do passado e medo do que está fora de nosso controle. Na verdade, muitos de nós hesitamos em admitir que grande parte de nossa vida está fora de nosso controle. Não escolhemos quando nascemos, nem podemos determinar quando partiremos deste mundo. Essas realidades são frequentemente revisitadas quando enfrentamos diagnósticos inesperados ou desastres naturais, lembrando-nos dolorosamente de nossa vulnerabilidade. É exatamente por isso que Jesus nos convida de forma clara e amorosa a não nos preocuparmos. Em Mateus 6,25, ele nos diz: "Por isso vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? De tempos em tempos, algo ocorre em nossas vidas que nos faz lembrar de que, de fato, não estamos no controle desses momentos. Os momentos de fraqueza nos mostram que não somos tão fortes quanto imaginávamos, nem tão preparados como gostaríamos. Eles revelam nossa fragilidade de uma forma que jamais teríamos imaginado. É por isso que em 1 Coríntios 10:12 somos advertidos: "Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia." Essa passagem nos convida a viver com humildade. Se você está bem neste momento, louve a Deus por isso, mas não olhe com desdém para aqueles que estão enfrentando dificuldades. Ninguém está imune aos desafios da vida. Mesmo o cristão mais devoto, aquele que ora diariamente, enfrenta suas batalhas pessoais. A pessoa mais gentil que você conhece, aquela que sempre sorri, também lida com seus próprios desafios. Amado ouvinte, permita-me compartilhar algo com você. Independentemente do fardo que você carrega ou da luta que enfrenta, o Senhor está contigo. Deus prometeu nunca te abandonar. Em Hebreus 13:5, Ele nos assegura: "Eu nunca te deixarei nem te desampararei." Portanto, se você se sente tímido ou com medo, tenha coragem, o Senhor está ao seu lado. Se você sente vergonha pelo seu pecado, arrependa-se e confie no amor de Deus, pois Ele jamais te abandonará. E se você se sente desqualificado, lembre-se de que o Senhor te ama e te sustenta, mesmo em suas fraquezas. Tenha ânimo, pois essa promessa é tão verdadeira hoje quanto será amanhã e nos dias vindouros. Sem a misericórdia de Deus não conseguiríamos prosseguir. Suas promessas são eternas e firmes. Sua palavra é verdade para sempre. Muitos, no entanto, estão cegos para essa verdade, e essa cegueira
é a raiz de tanta preocupação e medo que vemos ao nosso redor. Quando alguém não enxerga essa verdade, sua mente se enche de inquietações. Será que minha saúde vai resistir? Viverei o suficiente para ver meus netos crescerem? Os solteiros se perguntam se algum dia encontrarão o amor verdadeiro, enquanto casais olham para os divórcios ao redor e se questionam se seu casamento vai resistir. Será que vou conseguir dinheiro suficiente para pagar as contas? Essas são apenas algumas das questões que mantêm as pessoas acordadas à noite. Quando despertam, muitos se deparam com um inimigo chamado depressão. Outros são imediatamente assombrados pela preocupação. Muitos enfrentam o gigante da ansiedade ou a ameaça de uma doença ao abrir os olhos, mas em muitos casos, a força subjacente por trás desses sentimentos negativos é o medo. O medo faz com que alguém esteja constantemente ansioso, rouba a alegria da vida e deixa a pessoa abatida, deprimida e sem esperança. Ele amplia as tragédias e nos cega para todas as bênçãos que Deus nos concede. Veja, o medo não é apenas um pensamento ou uma emoção negativa, ele é um espírito. Em 2 Timóteo 1,7, a Bíblia nos diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e autocontrole. A versão ampliada do versículo esclarece ainda mais, dizendo que Deus não nos deu um espírito de timidez, covardia ou medo, mas sim um espírito de poder, amor e bom senso, com habilidades de disciplina pessoal que resultam em uma mente calma, equilibrada e controlada. O espírito do medo é uma arma poderosa nas mãos do inimigo, pois tem o poder de consumir a mente e o coração de uma pessoa, paralisando sua fé e minando suas crenças. Como filhos de Deus, precisamos estar cientes disso e aprender a repreender esse espírito em nossas vidas. É fundamental que a fé habite nas partes mais profundas de nossos corações, estando plenamente convencidos e seguros de que Deus nos deu um espírito de poder, amor e uma mente sã. Em nenhum lugar das Escrituras é mencionado que Ele nos deu um espírito de medo. Então, por que tantas vezes aceitamos o medo em nossas vidas? Por que caímos repetidamente nessa armadilha? Devemos orar fervorosamente contra esse espírito, expulsando-o de nossas vidas. Há poder no nome de Jesus Cristo e no sangue que Ele derramou por nós. Como filhos de Deus, precisamos reconhecer essa verdade e nos opor ao espírito do medo, assegurando que estamos cobertos pelo sangue de Cristo. Podemos enfrentar e vencer o espírito do medo quando nossas vidas estão firmemente ancoradas na palavra de Deus e em suas promessas. À medida que fortalecemos nossa fé, bloqueamos a entrada do medo, pois fé e medo são completamente opostos e não podem coexistir. Se há algo que você deve levar desta mensagem de hoje, que seja isto: Deus não te deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente equilibrada. Confie nas promessas de Deus e rejeite o medo, sabendo que o Senhor estará sempre com você. Diante dessas reflexões, gostaria de fazer um convite especial. Deixe nos comentários sua resposta sincera. Você deseja aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador? Se a sua resposta for sim, prepare-se para viver as mais de 8.000 promessas que Ele tem reservadas para você. Vou fixar uma playlist nos comentários para ajudar a fortalecer ainda mais a sua fé. Agradeço por dedicar seu tempo a esta mensagem. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal do Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Além disso, não perca a chance de conferir a playlist disponível no canal, onde você encontrará materiais que irão aprofundar seu entendimento sobre esses temas tão importantes. Aceitar Jesus como Salvador é uma escolha que transforma vidas, abrindo caminho para uma jornada cheia de bênçãos e promessas divinas. Ao tomar essa decisão, você inicia uma caminhada de fé guiada pelo amor e pela graça de Deus. A playlist que mencionei será um apoio valioso para todos que buscam crescer espiritualmente, oferecendo ensinamentos e reflexões que fortalecem a fé e proporcionam uma compreensão mais profunda da palavra de Deus. Compartilhe este convite com amigos e familiares. Juntos, vamos nos fortalecer na fé e no conhecimento das promessas de Deus. Que cada mensagem seja uma fonte de esperança e encorajamento, nos ajudando a viver conforme os princípios divinos
e a ser luz no mundo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.